Vamos iniciar mais um estudo sobre o Apocalipse, a nossa jornada apocalíptica. Então, o tema da nossa jornada apocalíptica, a maior de todas as guerras, inclusive essa guerra é uma grande batalha invisível. Na maior parte das vezes a gente não percebe o que está acontecendo, mas essa batalha ela acontece de forma invisível, numa dimensão que a gente não consegue, nem sempre consegue perceber. A gente precisa justamente do auxílio das escrituras sagradas para conseguir notar e perceber essa batalha que está acontecendo. Quando a gente vai para o Apocalipse, o personagem principal do Apocalipse não é o anticristo, não é o 666, o personagem principal do Apocalipse é Jesus, ele é o super-herói. Ele é o personagem principal. Por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer e que ele, enviando por meio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, também além de ser uma revelação das coisas que vão acontecer, é uma revelação do próprio Jesus Cristo. No Apocalipse, ele é retratado como o alfa e o ômega, o primeiro e o último, filho do homem, cordeiro, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, fiel e verdadeiro, verbo de Deus, rei dos reis e senhor dos senhores, estrela da manhã, testemunha fiel, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, santo e verdadeiro, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, justo juiz e palavra fiel. Ele aparece ali no início como estando vestindo umas vestes talares, andando pelo meio dos candelabros, dos castiçais. Depois é retratado ali no capítulo 5, um rolo com 7 selos, e diante desse, não havia quem pudesse abrir esses selos. E João começa agora a chorar porque não havia ninguém que pudesse abrir esses selos. Mas no verso 5 diz assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é esse leão da tribo de Judá? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós temos uma imagem representando Judas, e Judas significa aí louvor, não é um nome bonito, mas ninguém hoje em dia utiliza esse nome porque ele passou a ter uma conotação, um significado de traidor. Mas na realidade o grande traidor é o Satanás. E ele não tem essa aparência não. Isso aqui é apenas uma forma que as pessoas imaginaram, e ele até pode ter se apresentado alguma vez desse formato, mas na realidade ele é um ser belo. Foi um anjo criado por Deus que se rebelou contra o governo e contra a administração de Deus. A Bíblia diz assim em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha só, ele não está sozinho. E tudo começou no céu. Então ele está juntamente com seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, que pode ter vários nomes. Ó. A antiga serpente, aquela serpente que aparece lá no jardim. Esse é o Satanás, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Não foi para o inferno, está na terra. E com ele os seus anjos. Olha quantas informações nós temos aqui. Então, esse ser, que as pessoas também chamam de Lúcifer, né, foi lançado para a terra juntamente com seus anjos. E aqui na terra, eles começaram agora a trabalhar para destruir a felicidade que havia aqui no primeiro, juntamente com o primeiro casal. Apareceu em forma de uma serpente, algo sobrenatural, algo totalmente diferente que ela também não estava esperando. Imagina um ser que não falava começar a falar, isso só poderia ser algo extraordinário, espetacular, e isso chamou muito a atenção de Eva. A consequência, por exemplo, foi justamente depois Jesus ter sido levado para a cruz para ser morto no nosso lugar, né, por causa da entrada do pecado no mundo. Ezequiel 28, 14 e 15 diz assim, aqui está se referindo ao rei, mas tem uma parte que começa a se referir a um outro ser, e no geral é consenso das pessoas entenderem que se refere aqui a Satanás. Diz assim: tu eras querubim da guarda ungido,
e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ser que foi criado perfeito, mas tinha, justamente por ser perfeito, a liberdade de escolha. Ele poderia escolher servir a Deus ou não. E ele aqui escolheu se rebelar contra Deus. Por isso, acabou sendo lançado para a terra. Ezequiel ainda continua dizendo: na multiplicação do teu comércio encheram-se o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Isaías complementa: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Enquanto Satanás, ele queria se exaltar, acabou sendo derrubado e trazendo aqui para o nosso planeta, através da serpente e, consequentemente, tentando Eva, enganando, seduzindo Eva, trouxe ali os problemas que nós temos hoje aqui na Terra. Mas nós temos também a palavra de Deus e sempre teremos aqui esses dois pontos que nós temos que analisar: a palavra de Deus ou a palavra da serpente. Deus vai apresentar a sua palavra, e nós temos a Bíblia Sagrada, que ali está contida ali a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E nós também temos a palavra da serpente. O que não for palavra de Deus, o que for contrário à palavra de Deus, é a palavra da serpente. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra esses poderes que estão invisíveis aos nossos olhos, os príncipes das trevas deste mundo. Então nós não conseguimos perceber a ação deles, mas eles estão agindo. E essa é uma grande vantagem para eles, poderem agir nas sombras, né? Então, quando apareceram ali quando Satanás apareceu na forma de uma serpente, seduzindo Eva, foi uma forma, ela não estava esperando aquilo ali, ela poderia, quem sabe, até mesmo esperar um anjo, quem sabe até soubesse ali de um anjo caído que estivesse agindo, mas não na forma de um animal. E Satanás sempre vai agir daquela forma que a gente não espera. Hoje talvez a gente não tem assim muita expectativa de imaginar a ação quando esteja, né, ali no mundo religioso. E muitas vezes é isso que vai acontecer. Então, com a entrada do pecado, o nosso planeta foi sequestrado por Satanás, passou a ser dominado pelo mal. E a gente tem visto todas as consequências de desastres, morte, sofrimento, tudo isso, depressão, tristezas, tudo isso são as consequências da entrada do pecado. Mas havia ali uma profecia de que a mulher, ela daria luz a um filho, e esse filho iria restaurar novamente, né? O capítulo 12 de Apocalipse, verso 17, diz assim, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás tem um ódio muito grande contra a palavra de Deus. Segundo Coríntios 11 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, para que Satanás ele consiga mais facilmente nos enganar, ele se transforma em anjo de luz, e os seus seguidores, seus ministros, também se transformam em ministros de justiça. Hoje nós estamos diante do mundo em que você tem que tomar uma posição. Quando você diz estar do lado de Deus, você provavelmente vai estar contrário da grande multidão. A liderança religiosa nem sempre sabe para onde é que está conduzindo. Por quê? Porque muitas vezes estão seguindo as palavras da serpente, não as palavras de Deus. O mundo religioso está sendo conduzido como marionetes, né, nas mãos do arqui-inimigo de Deus.
Mateus 7, 22, 23 diz assim, ó, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Aqui nós temos muitas verdades. Eu quero começar destacando que no mundo religioso, profetizar em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, fazer milagres em nome de Jesus, não é garantia de que seja Jesus que esteja agindo nessa pessoa. E esse texto é uma prova disso. O texto mostra aqui pessoas profetizando em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, fazendo milagres. A gente fica impressionado com profecias, com expulsão de pessoas expulsando demônios, fazendo milagres. A gente fica impressionado com esse tipo de coisa. Mas Jesus, para muitos deles, não para todos, mas para vários deles, será dito, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Iniquidade, no grego, anomia, que é justamente o quê? É a negação das normas da lei. Então, anomia, negação das regras, é o desrespeito à lei de Deus. Então, qualquer líder religioso que possa fazer profecia, expulsar demônios, milagres, mas se desrespeitar a lei de Deus, a santa lei de Deus, está praticando anomia. Então, não interessa qual tipo de líder religioso que seja, se ele estiver praticando a anomia, esse desrespeito em relação à lei de Deus, à santa lei de Deus, aos 10 mandamentos, está praticando anomia. Jesus diz, nunca vos conheci. O tentador, ele consegue facilmente introduzir as suas ideias, suas suposições, e dessa forma, se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, somos presa fácil para ele. 1 João 3,4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso é o pecado, o quê? Transgressão da lei de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário é a morte. A consequência de todos nós que somos pecadores é a morte, mas Deus proporcionou um resgate, é o maior resgate. Não adianta a gente tentar se autoflagelar, tentar praticar boas obras. As nossas boas obras são um pano sujo, são os trapos de imundícia. Jesus foi a solução encontrada pelo céu para resolver o problema do pecado. Nós, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. João Batista, quando viu a Jesus, ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a única solução, né? Ele esteve aqui na terra, ele venceu o tentador, ele foi vitorioso e ele ofereceu o seu sacrifício na cruz. Ele morreu como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Apocalipse 1,5 diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue derramado, nos libertou dos nossos pecados. Cristo está no santuário celestial intercedendo por cada um de nós. Nós precisamos aplicar o sangue de Cristo que ele derramou na cruz sobre cada um de nós. O sacrifício de Cristo ele só vai ter valor se esse sangue for colocado sobre a nossa vida. Assim como na Páscoa, lá no Antigo Testamento, o sangue precisava ser colocado na porta para que o anjo destruidor não destruísse ali os primogênitos. Hoje, de igual forma, o sangue de Cristo precisa ser aplicado na nossa vida. Apocalipse 12, verso 11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nós poderemos vencer apenas por causa do sangue do Cordeiro. Jesus hoje está à porta do nosso coração, nós precisamos nos entregar a Ele para recebermos a aplicação desse sangue maravilhoso, poderoso sobre a nossa vida. E essa decisão está nas nossas mãos, nós precisamos tomar a decisão. Nosso próximo estudo, o grande mistério das religiões.